Fala pessoal do curso Inglês Mário Vergara 3.0, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso. A gente acabou de ter uma aula introdutória, se você viu a aula anterior, que eu falei um pouquinho sobre dedicação, comprometimento e o hábito de estudar inglês. E aqui nessa segunda aula a gente vai entrar na nossa principal, a gente vai começar a falar, né? A gente vai aprender na realidade a nossa principal técnica de estudos aqui no curso. Aqui no curso a gente tem várias técnicas diferentes de estudo, mas tem uma técnica que é, digamos assim, o coração do curso, a técnica mais importante, e essa é a técnica que a gente vai falar na aula de hoje, que está aí na tela o nome, a técnica do estudo de textos com áudio. Eu vou explicar aqui na teoria como é que funciona essa técnica. Na próxima aula a gente já vai estudar o nosso primeiro texto com áudio, aí sim usando essa técnica. E não se preocupem, tá, se ficar um pouco vago aqui nessa aula, porque na próxima aula a gente vai estudar um texto com áudio, vai ter um cronograma de estudos também para vocês seguirem, então vai ficar tudo muito mais claro. Mas antes, né, como a gente vai começar a usar essa técnica, a gente precisa passar, ver a parte teórica, digamos assim, da técnica para que vocês entendam muito bem como ela funciona. Então, seguindo a orientação da aula anterior, eu também quero pedir o seguinte: foco total aqui na aula, tá? Então, modo aula total. Então, se o Facebook está aberto, o YouTube está aberto, tem uma música, tem distração, tira todas as distrações e foca o máximo possível aqui na aula para que você tenha o máximo possível de aproveitamento e entenda realmente como é que funciona essa técnica do estudo de textos com áudio, que enfim, é uma técnica que a gente vai usar durante todo o curso. Você vai poder usar até em outros materiais, até se você quiser aprender outros idiomas também, você também vai poder usar essa técnica. Então é extremamente importante que você aprenda ela. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a técnica do estudo de textos com áudio, tá? Deixa eu passar o slide aqui. Tá, vamos lá. Agora sim. Primeira coisa de tudo, tá? Queria começar com essa pergunta: como que todos nós aprendemos um idioma estrangeiro, tá? Quando a gente para pensar, né? Você já parou pra pensar como é que a gente aprende um idioma estrangeiro? Como é que a gente aprende inglês? Como é que a gente aprende russo? Como é que a gente aprende francês? Como é que a gente aprende alemão? Como que a gente aprende um idioma estrangeiro? Será que certas pessoas aprendem de um jeito e outras pessoas aprendem de outro jeito? Se a gente parar pra pensar e analisar, tá? E você começar a observar como as pessoas, você vai ver que tem uma maneira básica, uma maneira simples através da qual todos nós aprendemos idiomas estrangeiros. Eu vou mostrar para vocês qual que é. Seguinte, todos nós aprendemos o idioma estrangeiro da mesma maneira, tá? Isso aqui assim, eu estou simplificando ao máximo o aprendizado de um idioma estrangeiro, mas basicamente, simplificando ao máximo, todos nós, a gente aprende o seguinte: a gente aprende o idioma estrangeiro da seguinte maneira: aprendendo e absorvendo padrões no idioma, né? Tá aqui, ó, aprendendo e absorvendo padrões no idioma que estamos aprendendo. Padrões são frases ou mesmo pedaços de frases que expressam ideias. Então, conforme você vai aprendendo frases e pedaços de frases, a gente pode chamar isso de padrões, tá? Conforme você vai aprendendo esses padrões, você vai internalizando o idioma. Isso acontece quando você aprende o idioma estrangeiro e aconteceu também quando você era pequenininho e aprendeu o português e foi aprendendo esses padrões. Eu vou dar alguns exemplos aqui para tornar a coisa um pouco mais palpável, um pouco mais fácil de entender. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Digamos que a gente tem essa frase que está aí na tela: I like to study English. I like to study English significa eu gosto de estudar inglês, tá? Dentro dessa frase, a gente tem um padrão, e deixa eu pegar aqui o nosso super bloco de notas, que é o quadro negro, né? Então, quando a gente quiser escrever alguma coisa, às vezes eu gosto de escrever um pouco. Então, esse I like to, né, que tá ali dentro, ó, I like to study English. Study English, estão vendo aqui? Study English é estudar inglês. E o I like to é o eu gosto de. A gente pode considerar isso como um padrão, né? Então, assim, quando você é criança, quando você era criança, você aprendeu a falar eu gosto de, não foi assim, você aprendeu eu, aí você aprendeu o verbo gostar, aí você aprendeu o conector de, aí você juntou os três para falar eu gosto, tem que conjugar o verbo de. Não, você aprendeu eu gosto de. Você ouviu as pessoas falando, sua mãe, seu pai falando eu gosto disso, eu gosto de não sei o que, eu gosto de não sei o que, eu gosto de não sei o que. E aí você começou a imitar. Eu gosto de tananã, eu gosto de tananã. E quando você aprende uma língua estrangeira, funciona exatamente da mesma maneira. Você aprende os I like to da vida. Então aí você começa a falar várias coisas. Por exemplo, I like to study English. Eu gosto de estudar inglês. I like to, olha aqui na tela, I like to
run, né? Run é correr. Aí você aprende, eu gosto de correr. I like to run. Outro exemplo, I like to play golf. Play golf é jogar golfe. Golfe, o esporte, tá? E aí você usa esse padrão. Outro exemplo, I like to watch movies, né? Watch movies. O que quiser, assistir filmes, ver filmes. Então eu gosto de ver filmes. I like to watch movies. Eu gosto de ver filmes. É um padrão. E aí você vai absorvendo esses padrões e aí a língua vai fazendo sentido. Não tem outra maneira, né, de que a gente aprende inglês. Acho que todo mundo aprende inglês e até o nosso idioma nativo seguindo essa mesma lógica, absorvendo padrões e diferentes tipos de padrões, tá? Tem outro exemplo aqui. Deixa eu tirar o quadro negro, vamos botar aqui. Ó, I study English because it's important. Aqui, essas frases têm outros padrões dentro delas, tá? Não é só esse que eu tô mostrando, mas eu tô pegando alguns de exemplo aqui para tornar a coisa mais fácil. Então, I like to study English because it's important. Eu estudo, né? I study English because it's important. Eu estudo inglês porque é importante. Esse because it's que tem ali no final, vamos colocar ele aqui na tela de novo, ó. Esse because it's é outro padrão, é o padrão porque, em português a gente fala porque é, né? Because it's, porque é importante, because it's important, né? E aí tem outros que I study English because it's fun, né? Porque because it's, ali estava important, depois falou because it's fun, porque é divertido. I study English because it's necessary, necessary é necessário. I study English because it's cool, eu estudo inglês porque é legal, cool, é legal. Então vocês estão vendo que conforme você vai pegando esses padrões, tudo vai ficando mais simples e não tem outra, assim, se a gente simplificar ao máximo, o aprendizado de uma língua se resume a você aprender uma quantidade cada vez maior desses padrões. Aí vem a grande pergunta, né? Você tá, entendi, mas tem que aprender padrões, I like to, because it's, e mais todos os outros milhões de padrões que existem no inglês. Mas aí vem a pergunta. Vamos passar o slide, vamos lá, opa. Qual que é a melhor maneira da gente absorver esses padrões? Né? Porque daí, uma vez que você entende que você tem que absorver uma quantidade muito grande de padrões, você pensa, pô, mas como é que é a melhor maneira? Será que eu tenho que fazer uma lista de todos os padrões e ir decorando cada um deles? E é o seguinte, existem basicamente duas maneiras de se absorver os padrões. Uma mais tradicional, que é usada normalmente nas escolas, e uma mais moderna, que é a que a gente vai usar aqui no curso Inglês Mário Vergara 3.0. Então, a primeira maneira é a abordagem tradicional, que eu chamo de bottom-up. Bottom-up, né? Essa palavrinha bottom-up, uma palavra composta, tá? Bottom-up significa de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Por que a abordagem chama bottom-up? Porque é o seguinte, a abordagem tradicional, a abordagem bottom-up, que é usada nas escolas, você começa aprendendo, ó, você começa com palavras e regras e então monta frases e futuramente textos. Então você começa aprendendo, porque você tem que aprender os padrões. Então você começa aprendendo as palavras que compõem esses padrões, você vai aprendendo várias palavras, né? Que nem na escola, você aprende lista de palavras, cores, os vegetais, os animais, os verbos irregulares, as conjugações. Você vai aprendendo várias palavras e você começa a aprender regras para usar essas palavras em conjunto. Porque se você usar as palavras assim, a moda louco, não vai dar certo. Então você tem que usar certas regras para saber quando que você usa cada uma dessas palavras, tá? Por que é bottom-up? Por que é bottom-up? Por que é de baixo para cima? Você está começando com as palavras, está começando com as regras, e aí daí você vai montar as frases e os textos. Então você está começando da menor unidade para a maior unidade. Por isso que chama de baixo para cima. E o que acontece? Ela é uma abordagem ineficiente, porque ela vai contra o processo natural de aprendizagem de um idioma. Porque você não começa... Quando você aprende o seu idioma, né, quando a gente aprendeu português, você não começa aprendendo as palavras, as regrinhas, e depois monta frase, depois monta texto. Você já começa direto com um monte de gente muito louco falando com você, e aí você vai pegando as coisas dessa fala, tá? Não é o contrário, né? Uma abordagem que vem de cima para baixo, não bottom-up. Então, essa abordagem que é muito usada nas escolas, de aprender palavras, aprender regra, juntar tudo e fazer frase, aí depois de fazer frase, fazer texto, ela como ela vai contra o processo natural de aprendizagem, ela acaba sendo ineficiente. E aí, a alternativa que a gente tem é uma abordagem que eu chamo de abordagem moderna, que é uma abordagem top-down.
né? Top-down significa de cima para baixo. E aí sim, na top-down, na abordagem moderna, a gente começa não com palavras, não com regras, a gente começa com textos e frases. E aí a gente vai absorvendo e imitando os padrões que a gente encontra nesse conteúdo, ou seja, nesses textos e frases. Então a gente começa a estudar várias frases em inglês e vários textos em inglês, e aí dentro dessas frases, dentro desses textos, vai ter um monte de padrão, igual eu mostrei aqui. Vamos voltar aqui, né? Igual eu mostrei aqui, eu mostrei uma frase para vocês, I like to study English. E aí a gente viu essa frase, que significa eu gosto de estudar inglês, e aí dentro dessa frase a gente aprendeu esse padrão, I like to, eu gosto de. E aprendemos também a palavra estudar e a palavra English, tá? Então a gente pega uma frase ou um texto, né? E aí a gente extrai desse conteúdo os padrões e vai aos poucos aprendendo o idioma. Essa abordagem top-down, muito eficiente, porque ela segue o processo natural de aprendizado de idiomas. Foi exatamente assim que você aprendeu português. Você ia ouvindo seu pai, a sua mãe, eles não ficavam falando só palavrinhas e dando regrinhas para você, eles ficavam falando um monte de coisa e desse monte de coisa que eles falavam, você ia pegando palavras, padrões, né, estruturas, aí você vai pegando e uma hora você está falando a língua, beleza? Só que é o seguinte, aí, espero que você tenha entendido, tá? Top-down, bottom-up, presta bem atenção, isso é muito importante, você não começa com palavras e regras para depois montar frases, é o contrário, você começa com frases e texto, extrai o conteúdo extrai os padrões desse conteúdo, e aí é o seguinte, qual o melhor material para se fazer um estudo top-down, né? Porque, bom, então tá, eu entendi que top-down é muito melhor, que eu tenho que extrair, mas qual que é o melhor material para para que eu possa fazer esse estudo? E o melhor material são textos curtos com áudio. Por isso que essa técnica que a gente está vendo aqui chama a técnica do estudo dos textos com áudio. O melhor material para você, né, aprender inglês usando essa técnica, essa coisa de você ir aprendendo os diversos padrões, é você estudar textos curtinhos, não precisa ser textos super longos, acompanhados de arquivos de áudio. E tem várias vantagens não, tem várias características pelas quais é muito bom você usar um texto curto com áudio. Vamos ver algumas delas aqui rapidinho na aula, tá? Primeira coisa, os textos curtos, né, quando você pega um texto curtinho com áudio, ele permite o contato com uma grande quantidade de padrões em um curto espaço de tempo. Então o que acontece? Quando você pega um textinho bem curtinho, e não sei se provavelmente alguns de vocês estudaram o texto da Alice, que eu mostrei lá na Semana do Inglês, mas se você não estudou também não tem problema, tá? Mas era um textinho bem pequenininho, bem curtinho, um parágrafo, e nesse texto, só com esse texto, a gente aprendeu uma quantidade enorme de inglês, uma quantidade enorme de palavras e uma quantidade enorme de padrões. Ou seja, a gente está fazendo um top-down, que nem eu falei no slide anterior, a gente está seguindo a abordagem, né, o método, digamos assim, natural de aprendizagem. A gente pega um texto e extrai desse texto todos os padrões e todas as palavras que a gente precisa aprender, tá? E aí, como eu disse, como está aqui, num texto curto você tem uma quantidade muito grande de padrões, beleza? Textos curtos possibilitam estudar materiais avançados desde o começo. Isso aqui também é muito legal, porque quando você trabalha com textos curtos, você não precisa começar com aqueles textos super simples de inglês. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Sabe, aquelas coisas super simples. Você pode começar praticamente com qualquer tipo de material, porque se você fizer um estudo da forma correta, da forma certa, como a gente vai mostrar aqui nas nossas aulas, você vai ver que você já começa de cara com um texto, digamos assim, avançado, que as escolas tradicionais iam considerar avançada, mas desde o início você já consegue estudar esse tipo de texto. Vamos lá, próximo ponto. Textos curtos permitem realizar um estudo rápido e efetivo. Outro ponto muito importante, quando você tem um texto curto, você vai lá rapidinho, 30 minutos, 40 minutos, uma hora no máximo, você faz um estudo rápido daquele texto e que dá resultado, que é efetivo, aí depois você vai treinar, a gente vai entrar um pouco depois nessa parte de treinamento, mas simples, com texto curto você estuda de forma rápida, de forma efetiva. Textos curtos possibilitam que você adapte os estudos de acordo com o seu tempo livre. Então, todo mundo tem uma vida muito corrida, todo mundo trabalha, todo mundo tem família. Então, você precisa adaptar os estudos de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com a sua vida. E com texto curto, você consegue fazer isso. Você consegue encaixar meia hora de estudo aqui, meia hora de estudo ali, uma hora de estudo de manhã, antes, sei lá, de levar as crianças para a escola. Tanto faz, tá? Mas você consegue adaptar o estudo de acordo com o seu estilo de vida. Um ponto muito importante, o seguinte...
você pode dividir textos longos em vários textos menores. Isso é muito importante e a gente vai usar muito desse recurso aqui no curso. Então você pode pegar um texto grande, a gente vai fazer isso aqui no curso, um texto grande que seria muito trabalho para você estudar e você consegue dividir ele em vários textinhos pequenininhos e aí você vai estudando, né, ao longo do tempo, ao longo das semanas. Isso é muito legal, é uma das possibilidades aí que você pode fazer com o estudo de textos. A gente vai fazer muito aqui no curso, vocês vão ver que vai ser bem legal. Próximo ponto. O áudio do texto permite que você desenvolva a leitura e a compreensão oral ao mesmo tempo. Então, como é um texto curto com áudio, é essencial que tenha áudio. Não adianta você tentar fazer essa técnica aqui com um texto sem áudio, tá? O áudio permite que você desenvolva tanto a leitura do texto, porque você vai estar lendo o texto, quanto a compreensão oral ao mesmo tempo. Então essa técnica ela vai trabalhar tanto, você vai aprender inglês, você vai aprender a ler, você vai absorver os padrões, mas você vai estar desenvolvendo também a sua compreensão oral, a sua capacidade de entender o inglês falado. E isso é extremamente importante. A compreensão oral é a habilidade mais importante de todas as habilidades. Tá? É a habilidade mais importante de todas as habilidades, tá? E quando eu falo todas as habilidades do inglês, eu quero dizer ler, entender, falar e escrever. Então, dessas 4 habilidades, a habilidade de entender é a mais importante e com os textos com áudio a gente vai estar trabalhando essa habilidade. E aqui tem o áudio cria uma conexão entre palavras e sons, reforçando muito não somente a sua compreensão, como também a sua pronúncia. Então, quando você vai estar lendo e você vai estar escutando aquele texto, você vai começar a fazer uma conexão, seu cérebro vai começar a fazer uma conexão entre os sons que você escuta lá, você vai estar usando fone de ouvido provavelmente para escutar, e o texto que você lê, e você vai criar meio que uma conexão, tá? Entre ali as palavras no papel ou no computador, tanto faz, e o áudio, e aí com isso você vai desenvolver não somente a sua compreensão oral, como também a sua pronúncia, porque você vai aos poucos aprendendo de forma natural como que você pronuncia as palavras. Enfim, pessoal, essas são apenas algumas das características, tá? Do estudo de textos com áudios. Claro que tem muitas outras vantagens, muito mais coisa envolvida. Não vou passar tudo aqui, né, para vocês, porque nem precisa, na realidade, fazer uma lista de todas as vantagens do estudo de textos com áudio. O importante é vocês entenderem que esse material, textos curtos acompanhados de arquivos de áudio, é fenomenal e é o nosso principal material de estudo, vai ser, né, o nosso principal material de estudos aqui no curso, tá? Aí a gente entra na parte mais legal, que é como que eu estudo os textos com áudio. Tá, mas eu já entendi que tem que aprender padrões, eu já aprendi que você pega, não tem que fazer uma abordagem bottom-up, de pegar palavras e regras, tem que ir de cima para baixo, você pega o texto, do texto você extrai os padrões, e que texto com áudio é muito legal, é um material muito eficiente, mas como? Tá, se eu pegar um texto com áudio, o que eu faço com esse material? Como é que eu estudo esse material de forma eficiente? E o estudo de textos com áudios, o estudo de textos com áudio, ele está dividido em 2 etapas muito simples e muito fáceis de serem executadas. Claro que a gente vai passar um cronograma aqui para vocês, mas vamos ficar um pouquinho ainda na parte teórica para vocês entenderem, tá? Primeira coisa, quando você pegar um texto com áudio para estudar, a primeira coisa que você vai fazer é o que eu chamo de etapa de estudo. Primeira coisa, estudar o texto com áudio. O que significa estudar o texto com áudio? Deixa eu colocar aqui na tela. Significa você estudar o texto com a ajuda de um dicionário, uma tradução, um professor, etc. E o objetivo é se familiarizar com o texto e com o novo vocabulário e com as novas estruturas gramaticais. Ou seja, você pegou um texto com áudio, a primeira coisa que você vai fazer, sentar, tá? Na sua mesa de estudos e estudar esse texto, tá? Aqui no curso você vai estudar esse texto junto comigo. Então, cada vez que eu passar um texto com áudio para vocês, que nem vai ter na próxima aula, eu vou sentar junto com vocês, vai ter uma aula e eu vou estudar linha por linha o texto junto com vocês. Mas digamos que você não tivesse aqui as aulas e mesmo assim você quer estudar textos com áudio, o que você faz? Senta e estuda. Aí você pode usar uma tradução para te ajudar, você pode usar um dicionário, pode ter um professor, alguém, um amigo que vai te ajudar. Você tem que pegar aquele texto e devorar, fazer um estudo linha por linha, né, completinho daquele texto. E o objetivo é você se familiarizar com o texto, com o novo vocabulário, com as novas estruturas. É você ter um entendimento parcial daquilo lá. Você não vai sair daquele estudo sabendo tudo, dominando o mestre supremo daquele texto, mas você vai ter um entendimento bem legal, você vai aprender todas as palavras novas que tinha ali que você não sabia, todas as estruturas gramaticais, tudo que tem ali naquele texto, você vai se familiarizar com aquilo lá. A etapa de estudos é a etapa de realmente colocar a mão na massa. Aí, acabou essa etapa de estudo, você vai para uma segunda etapa, que é a etapa que eu chamo de etapa de absorção. E nessa etapa de absorção, funciona da seguinte maneira.
você já estudou, você já pegou aquele texto, você já estudou, você já aprendeu as palavras, já aprendeu as estruturas, já botou a mão na massa ali, agora é a hora de você absorver. Essa etapa a gente podia chamar de etapa de absorção e também de etapa de treinamento. Os dois nomes são válidos porque é um treinamento que você vai fazer. E agora o que você vai fazer? Você vai ler, escutar e imitar o texto e o áudio diversas vezes ao longo de vários dias. O objetivo é treinar a leitura, compreensão oral e reprodução do material, absorvendo o máximo possível de inglês. Então você vai pegar aquele material que você já estudou e você vai treinar ele. Então você vai ler ele várias e várias e várias vezes. Você vai... Deixa eu até pegar o bloco de notas aqui, fica mais fácil de explicar para vocês. Então o que você vai fazer? Você vai ler ele várias vezes. Pega ele assim, de manhã, lê 2, 3, 4 vezes. De tarde, lê mais 2, 3, 4, 5 vezes. De noite, lê mais 2, 3, 4, 5 vezes. Essa é um tipo de treinamento, só leitura. O que você pode fazer também? Você pode fazer leitura mais escuta. Muito importante, esse aqui é um dos que você mais vai fazer. Você vai treinar, você vai pegar o texto, pegar o áudio, bota no seu celular, no MP3 Player, coloca o fone de ouvido e aí você lê o texto e você escuta o áudio ao mesmo tempo e faz várias vezes. Faz o que nem eu falei, você pode fazer várias vezes de manhã, várias vezes de tarde, várias vezes de noite. Quanto mais, melhor, tá? E quando eu falo várias vezes, gente, não é 2, 3, 4 vezes. É pra você fazer 10, 15, 20, 30 vezes, tá? Ao longo do dia, não de uma vez só. Tá? Você tem que espaçar, tem que fazer ao longo dos dias. Então você pode ler várias vezes, você pode ler e escutar várias vezes. Você pode escutar, só escutar. Depois que você já leu, já escutou várias vezes, o que você faz? Começa a escutar várias vezes, só o áudio. Se você fez muita leitura, e principalmente muita leitura mais escuta, aí chega um ponto que você já consegue só escutar. E você escuta várias vezes. E aí quando você escutar depois de muito tempo escutando, você vai praticamente decorar o texto. Aí você entra numa outra fase que você pode imitar, né? Você escuta o narrador do texto falar e aí você imita. Então ele falou, I like to study English. E aí você imita, I like to study English. E aí você imita a entonação, o ritmo, a velocidade. Realmente não é nem repetir, é imitar o narrador. Então você vai treinar. É uma etapa de treino, pode durar vários e vários dias. E aí por isso que essa etapa pode chamar etapa de absorção ou etapa de treino. Né? Porque você está treinando e conforme você está treinando, você está absorvendo aquele material. E como eu disse, o objetivo é treinar a leitura, a compreensão oral e a reprodução do material. Agora, em outras palavras, quando você faz esse treinamento, é como se estivesse colocando inglês dentro do seu cérebro mesmo. Porque você vai ler tanto, escutar tanto, imitar, ler, mas escutar, que você vai perceber, você mesmo vai perceber como aquele inglês daquele texto está entrando na sua cabeça e está fazendo parte. É como se você estivesse aprendendo palavras. É muito louco, porque é como se você estivesse aprendendo palavras e frases novas em português. Mas por acaso não é português, é inglês. E isso vem com o treino, tá? Mais uma vez, estudo de textos com áudio é muito importante que você faça essas duas etapas. Você estuda e depois você faz a etapa de absorção. Claro que, seguinte, aqui no curso, a gente vai estudar junto e eu vou passar um cronograma para você sobre como que você faz essa etapa de absorção. Então vai ter lá, escutar tantas vezes, depois ler, mas escutar tantas vezes, depois escutar tantas vezes. Então vai ter um cronograma para você não precisar ficar inventando, né? Ou pensando, quantas vezes eu leio, Mário, quantas vezes eu escuto, Não, a gente vai passar o cronograma, mas você tem que entender a teoria, né? Você tem que entender o porquê da técnica existir e como que ela funciona realmente nessa parte mais teórica. Ok, pessoal? Entendido? Vamos lá então, que nós estamos finalizando a aula de hoje, tá? Pontos importantes sobre o estudo de texto com áudio, tá? Quero terminar com alguns pontos importantes sobre o estudo dos textos com áudio. Primeiro, o objetivo do estudo de um texto é dominar aquele material a ponto de conseguir ler tranquilamente o texto, entender tranquilamente o áudio e até mesmo ser capaz de imitar certos trechos do áudio. Então, quando você estuda um texto curto com áudio, o seu objetivo é dominar aquele material. Simples assim, dominar aquele material a ponto de que você pega aquele texto, você lê ele, entende tranquilamente. Você escuta o áudio dele, só o áudio, você entende tranquilamente aquele áudio mesmo. E os áudios aqui não vão ser aqueles áudios gravado devagar, feito assim para quem está estudando inglês. Não, é áudio normal, inglês normal, velocidade normal, igual fala lá nos Estados Unidos. Então, mas você vai ver que funciona usando a técnica, você vai conseguir entender. Então você tem que conseguir ler tranquilamente, entender tranquilamente e até mesmo ser capaz de imitar vários trechos, né, de falar vários trechos daquele texto, vários pedaços de frase ou até várias frases
tá? Do texto. Esse é o seu objetivo a fazer o estudo de um texto com áudio. Não é aprender a gramática, não é aprender tantas palavras, não é aprender o verbo tal, o adjetivo tal, nada disso. É dominar aquele texto, fazer aquele pedaço de inglês, aquela quantidade de inglês que você não entendia, fazer aquela coisa entrar no seu cérebro e se tornar algo que você entende. Ok? Próximo ponto muito importante, entender somente o áudio, né? No começo pode ser um pouco difícil, porém conforme você fizer as suas sessões de treinamento, ele ficará cada vez mais compreensível. Então quando você começar a treinar, né, você vai fazer leitura, escuta, quando você fizer só escutar só o áudio sem o texto, no começo pode ser um pouco difícil, você pode se apavorar, não, mas tá muito difícil, mas eu não tô entendendo, eu boto o áudio e não entendo praticamente nada. Faz parte, tá? Por isso que é essencial que você siga o cronograma que a gente vai passar. Então no cronograma vai ter lá que você vai ter que ler o texto tantas vezes, que você vai ter que ler e escutar. Então você tem que seguir o cronograma certinho para que quando você chegar na parte de só escutar, você já tenha uma base bem forte e você consiga entender. E assim, mesmo que você não entenda tudo, não tem problema, conforme você vai fazendo sessão após sessão, assim, então depois das 5 primeiras sessões de escuta, talvez não esteja tão claro, mas depois das 15, das 20, das 25, começa a magicamente, mas na realidade não é magicamente, porque é o seu ouvido que vai acostumando, e você aos poucos vai entendendo. Então não desespera, não entre desespero, caso as partes só de escuta no começo sejam um tanto mais complicadas, ok? Vamos lá. Nem sempre você conseguirá entender 100% de um áudio. Então, nem sempre você conseguirá entender 100% de um áudio. Em certos casos, pode acontecer de uma determinada parte do texto ser muito difícil de ser compreendida, por mais que você escute muitas e muitas vezes. Nestes casos, você pode passar para o próximo texto, mesmo sem 100% de entendimento. O que eu quero dizer? Em alguns áudios, não em todos, mas em alguns áudios, ao longo do curso, por mais que você escute, por mais que você treine, por mais que você leia e escute ao mesmo tempo, por mais que você faça as suas sessões de absorção de treinamento, pode ter uma parte, um trecho, uma frase, um pedacinho lá do áudio que você não entende de jeito nenhum. Você já escutou 200 vezes e mesmo assim você não consegue entender. Isso é normal, tá? Você precisa entender que ter pedacinhos ali do texto que você não consegue entender faz parte do aprendizado. E quando isso acontecer, quando tiver aquele pedacinho que por mais que você escute, você não entende, o que você vai fazer? Você vai ignorar aquele pedacinho e passar para o próximo texto com áudio, porque lá no próximo texto com áudio tem um monte de coisa nova esperando para você aprender. Tem um monte de estruturas, um monte de palavras, um monte de frases que estão lá querendo que você aprenda elas, e aí você está, às vezes, batendo a cabeça na parede num pequeno trechinho de um áudio. Então, não quer dizer também que você tem que ser assim, como é que eu posso, desleixado. E aí você, não, já estou entendendo 70% desse texto, já tá bom, vou pro outro. Não. Faz certinho cada texto, estuda o texto, treina o texto, visa conseguir entender 100% daquele texto, mas se você não conseguir entender 100% mesmo depois de muito tempo treinando, pula pro próximo, não tem problema. Normalmente esses trechos, essas partes pequenininhas que você não consegue entender, é uma estrutura, uma peculiaridade ali do idioma que o seu ouvido ainda não está pronto para entender aquilo lá, mas no futuro, quando você passar a escutar outros textos com áudio, eventualmente aquele pequeno trecho vai se tornar claro, o seu ouvido vai se acostumar e você vai conseguir. Então, não seja desleixado, tá? Não vai pular os textos só porque eu falei que pode pular, mas quando você ficar muito ali batendo a cabeça na parede num texto com um trechinho que você não consegue entender, aí sim você tem permissão para ignorar aquele pequeno trecho e passar para a próxima aula, para o próximo texto com áudio, ok? E o seguinte, os resultados desse tipo de estudos virão a longo prazo, quando você tiver estudado dezenas ou mesmo centenas de textos. Porém, são resultados altamente efetivos quando comparados a métodos tradicionais. Então, o estudo de textos com áudio é um estudo de longo prazo. Não é assim, você vai começar hoje, daqui a 3 dias você já vai estar bombando no inglês. Não, é um estudo de longo prazo. Por isso que o curso aqui é longo, por isso que o curso tem 6 meses. Você vai ter que passar 6 meses estudando texto com áudio. Tem outras técnicas também, tá, que você vai ter que usar, mas 6 meses sempre devorando texto. São vários textos diferentes que a gente vai estudar aqui. E aí no longo prazo, quando você tiver absorvido dezenas, centenas de textos, né, todo dia ali, lendo, escutando, treinando
treinando seu ouvido. Aí isso sim que vai dar o resultado que você quer, vai fazer você dominar o idioma, porque você vai estar inserindo aí na sua cabeça, no seu cérebro, uma quantidade muito grande de inglês, e o inglês de verdade, não aquele inglês lento, devagar, com as palavras simples, não. Textos com áudios reais, feito para quem fala inglês. Você vai estar todo dia lendo esses textos, escutando esses textos, treinando esses textos, né? Eu falo muito que não tem como a pessoa passar 6 meses todo dia lendo, escutando inglês e não aprender inglês. Ó, faz até sentido isso. Como é que você vai passar 6 meses todo dia lendo e escutando inglês e não vai aprender inglês? É impossível, tá? Então, assim, longo prazo, dá resultado, exige dedicação, mas eu sei que você vai se dedicar. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente finaliza essa nossa aula sobre o estudo, a técnica do estudo dos textos com áudio. Espero que você tenha entendido. Claro que ela vai ficar mais clara conforme você for colocando ela em prática ao longo das próximas aulas. E na próxima aula, tá? Próximo passo, assistir a aula My Lord Bag of Rice Part 1. Essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro texto com áudio, esse é o nome do texto, tá? My Lord, lá no texto vocês vão entender, My Lord Bag of Rice. Então, seu próximo passo é ir para a próxima aula, e assistir a aula do My Lord Bag of Rice, que vai ser o nosso primeiro texto. Então você vai ter um texto para você estudar, você vai ter um arquivo PDF, você vai ter um arquivo de áudio, e aí você começa mesmo colocando a mão na massa e começa mesmo estudando. A gente sai da teoria e entra na prática na próxima aula. Beleza, pessoal? Então um grande abraço, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.